vai ter como referência esse texto aqui, é que a igreja, ela é guardiã do reino. Guarda essa primeira ideia. A igreja como guardiã do reino. Em que aspecto? A igreja, né, a nós como igreja, foi confiada essa tarefa uma tarefa muito importante e uma tarefa difícil, principalmente nos dias de hoje, que é a tarefa de preservar, de defender, de manter e de guardar os tesouros espirituais desse reino. Um texto que a gente leu, a gente vai ver isso aqui. No capítulo 2, que a gente leu, no versículo 42, o texto diz o seguinte, né? Do Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a igreja como guardiã do reino, ela tem essa responsabilidade de guardar, né, de preservar os tesouros espirituais que foram confiados a ela como igreja. E que são tesouros desse reino. Todo reino tem tesouro. Todo mundo já assistiu aqui algum filme e sabe que todo reino tem um tesouro, né? E o tesouro que nós temos, o reino de Deus, tem um tesouro espiritual e foi confiado a nós, foi dada a nós a responsabilidade de preservar, de guardar, de defender mesmo isso. E o primeiro tesouro que eu gostaria de mostrar para os irmãos é a doutrina, né? O texto diz, e perseveravam. Perseverar e manter firme, não abrir mão, não ir para a direita nem para a esquerda, mas manter, guardar, né, preservar a doutrina dos apóstolos, naquilo que eles foram ensinados pelos apóstolos, né? É a recomendação aqui. Irmãos, a doutrina é a base do reino, é a base ideológica do reino. Nosso reino tem como ideia principal a doutrina. Sem ela, a gente não tem como, a gente se guia por ela, pela doutrina, é o que nos orienta, né, no nosso dia a dia, na nossa condução aqui no mundo como igreja do Senhor. E cabe à igreja a tarefa de manter essa doutrina pura. Porque se tem uma coisa que hoje a gente tem visto, quer dizer, durante toda a história da igreja, a gente sempre viu nas cartas de Paulo, a gente cansa de ver Paulo aqui escrevendo para as igrejas e recomendando, pedindo para aquele pessoal ter cuidado com os falsos ensinadores, falsos mestres, cuidado que tem gente aí se introduzindo na igreja ensinando coisa errada. A gente viu isso sempre. Mas às vezes eu tenho a sensação, quando eu leio as cartas de Paulo, as cartas todas, me parece que isso tem se intensificado mais. Pode ser uma impressão, todo o tempo teve, mas a gente como igreja precisa ser guardiã. E a gente fica pensando, mas a gente tem uma doutrina, graças a Deus, a gente persevera na doutrina dos apóstolos, na doutrina que nós aprendemos, mas nós somos bombardeados diariamente por doutrinas, às vezes com muitas sutilezas, e que muitas vezes a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver firmeza naquilo que a gente tem aprendido, a gente pode cair facilmente. E não penso que não é difícil, não. Porque aqui e acolá a gente escuta irmãos que às vezes estão na igreja e às vezes saltando uma coisinha ali, outra coisinha ali, que a gente diz, onde foi que bebeu aqui, né? Qual é a fonte onde você bebeu? Porque às vezes é isso, irmãos, temos que ter cuidado. Então vejam que responsabilidade como embaixadores desse reino, como igreja nós temos, né? De sermos guardiães, de sermos aqui, buscarmos a pureza da doutrina. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter muito esse cuidado com aquilo que é, né, nos ensinado no nosso meio. Isso. Religiosidade.
verdade. E aí a firmeza nisso se dá pelo conhecimento, e o conhecimento se dá buscando esse conhecimento, né? Principalmente hoje, quando eu digo, irmãos, é porque hoje, principalmente com redes sociais, a gente pega um Instagram desse aqui, começa a passar o dedinho ali, e aí a gente vê o tanto de pregações que vão aparecendo ali, pregações, exposições que muitas vezes não condizem com a doutrina que nós temos aprendido, a doutrina dos apóstolos, né? Ensinamento de Jesus, realmente. E é muito fácil, tem uns montes mesmo nas redes sociais. E se a gente não tiver realmente esse conhecimento, eu até digo, às vezes, por falta de um conhecimento mesmo, às vezes eu vejo o pai lá passando, aí é umas pregações mais fervorosas, às vezes nas igrejas que eu vejo, aí eu digo, cuidado, às vezes eu fico prestando atenção no que está ouvindo, olha, cuidado, viu, porque a gente tem tanta gente boa expondo a Bíblia nas redes sociais, então acaba a gente fazer uma seleção também, né? Então, enfim, ninguém pode reclamar de que não tem conhecimento, né? A gente tem demais. Então, precisamos ter o cuidado de perseverar na doutrina. E a Escritura, ela é esse padrão. A pergunta é, qual é o padrão? O padrão é a Escritura, né? É a palavra de Deus para a gente avaliar aquilo que a gente está ouvindo, verificar aquilo que a gente está escutando. O apóstolo Pedro, por exemplo, 2 Pedro, no capítulo 1, tem um texto lá muito interessante, capítulo 19 ao 21, que ele diz, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Né? Então a gente tem o próprio Pedro aqui coloca um grande auxílio para a gente, um parâmetro, né? Um critério para a gente identificar aquilo que é a doutrina, realmente aquilo que não é a doutrina. Então a própria Escritura, o conhecimento da Bíblia como palavra de Deus, vai ser o parâmetro. Não vai ser tradição de igreja, não vai ser outra palavra de A, de B, mas a Escritura. Examinai as Escrituras, como diz lá em João, né? Examinar, ter esse cuidado que é importante demais. A gente sabe, por exemplo, que às vezes, uma sutileza que eu tenho percebido, pastor, hoje em dia, muita gente às vezes pegando a própria Escritura, claro, sempre foi assim, mas às vezes a ideia do pegar um versículo descontextualizado e dali formar uma doutrina, formar um ensinamento falso. Né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de Natal, e é uma mensagem que tinha ali uma pequena distorção da história lá de Jesus, dos ex-magos, da estrela. Aí pega um versículo ali meio descontextualizado e faz uma mensagem, e ali cria uma ideia, cria algo que vai destoar. Então, é preciso considerar a Escritura como um todo. Mas, além de guardar a doutrina, a igreja também tem um outro tesouro espiritual que precisa guardar, que são os sacramentos. Né? Os sacramentos, eles são sinais visíveis das graças invisíveis de nosso Deus. Né? A gente pensar nos dois sacramentos que a gente tem, que eu esqueci quais são agora. Quais são, irmãos? Os dois sacramentos que a gente tem aqui, batismo e a ceia. Muito bem. Então, esses dois sacramentos, eles são sinais visíveis, né, que a gente realiza aqui. Todo mês a gente tem aquele momento de comunhão aqui na igreja em que a gente comemora e relembra a morte, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses sacramentos, eles são sinais, são selos da nossa vida, da vida cristã. E o texto que a gente leu em Atos 2,42 diz que os discípulos também, eles perseveravam, os novos convertidos, né, perseveravam na doutrina, mas também na comunhão e no partir do pão. Então, eles perseveravam também na comunhão e no partir do pão. A gente sabe que os sacramentos foram instituições de Jesus, né? Foram ordenanças, mandamentos do nosso Senhor. E aí a gente tem a ceia como lembrança da morte de Cristo, né? A gente lembra a morte do Senhor, nosso Senhor. E nós temos o batismo também, que mostra a nova vida, a vida regenerada, a vida agora em Cristo Jesus. E todas as duas, tanto a ceia quanto o batismo, os dois sacramentos, foram instituídos pelo nosso Senhor. Aí tem uma série de textos que a gente poderia mostrar aqui, que o tempo não permite a gente desenvolver, mas os irmãos conhecem muito bem aquele de Mateus, por exemplo, 26, que às vezes é lido aqui durante a ceia, né, que mostra lá na ocasião da última Páscoa, quando Jesus celebrou a última Páscoa. Então, os sacramentos é algo também que precisam ser defendidos, mantidos, né? E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente vê uns ensinamentos também tortuosos a respeito, né? A começar, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, a ceia, né? O pão e o vinho, né? São os elementos visíveis, materiais, que simbolizam, né? E a palavra símbolo é importante, porque, por exemplo, para a igreja católica, ela não vai ver ali como símbolo, mas ela vai enxergar ali no pão e no vinho sendo literalmente o corpo de Cristo, né? O sangue de Cristo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí. São, às vezes, detalhes, são sutilezas, mas a gente não tiver aqui a firmeza e o conhecimento, a gente pode passar batido. Comentar? Bom,
E, por fim, aqui um outro aspecto da igreja como agência de manifestação do reino de Deus é com relação à vida espiritual, né? A igreja ela é a agência que se esforça por conduzir todos os seus membros, né, todas as pessoas, a um padrão de vida espiritual cada vez mais elevado. Eu estava meditando nessa ideia, né? A igreja ela é a única, na verdade, agência responsável por elevar, por conduzir a gente, os membros, a um padrão de vida espiritual cada vez mais próximo de Cristo. Porque, irmãos, pense bem, qual é a outra instituição social aí na sociedade? Qual é o outro lugar que nos leva, que nos conduz a estarmos mais próximos de Cristo, né? A igreja ela tem esse papel. É na igreja que onde nós nos reunimos em comunhão, no partir do pão, perseverando na doutrina dos apóstolos. Esse ambiente em que a gente ajuda uns aos outros, em que a gente compartilha as dores, os sofrimentos, as alegrias também. Isso é um ambiente muito saudável de crescimento espiritual. É aqui onde a gente cresce. Eu não entendo porque que muitas vezes é um espaço tão negligenciado. A igreja, né, nós como servos do Senhor, como cristãos, como filhos de Deus, como é que a gente pode negligenciar o trabalho da igreja? E detalhe, e a gente vê como a coisa vem desandando nos últimos tempos. O número de pessoas que estão se afastando de igreja, desse espaço, né? Eu não estou falando de igreja aqui enquanto só templo, como instituição social, não. Estou falando de igreja como reunião realmente dos salvos, dos eleitos, como corpo de Cristo, né? Como é importante que a gente esteja ligado a esse corpo, né? Ali exercendo nossos dons, sendo abençoados, né? Recebendo aqui os meios de graça que esse espaço, que a igreja como agência nos proporciona e que cada vez mais a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, né? É verdade. Às vezes, por exemplo, quando a gente passa, é tão bom aquele momento de luta, de dificuldade, quando a gente vai lá e coloca no grupo da igreja, né, pé de oração, a gente sabe que a igreja está orando, né? A gente também ora por outras pessoas. Esse sentimento de que a gente está sendo acolhido, que está numa comunidade que tem pessoas que se importam, isso é muito bom para a gente. É um sentimento muito bom de comunhão, como está aqui no texto de Atos, né, que a gente leu. Então, realmente, irmãos, a vida espiritual é algo, é um tesouro realmente que a gente deve guardar, que a gente deve preservar, que a gente deve buscar guardar, manter firme, porque a igreja ela tem esse papel. Tem um exemplo aqui no texto que a gente leu, logo no capítulo 4 de Atos, né, quando a gente tem o exemplo lá os irmãos viviam todos ali, dividiam as coisas que tinham em comum e tudo mais. Aí tem um exemplo lá do Barnabé, que disse que ele vendeu, né, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas isso não aconteceu com Safira e com Ananias, né? É o capítulo que vem logo seguindo, o capítulo 5, vai falar que eles venderam lá uma propriedade, mas não entregaram o valor por completo. E a gente já sabe o desfecho disso aqui, para vocês verem como a igreja ela era firme
na exigência realmente da vida espiritual segundo os padrões realmente da Escritura, né? E eu acho que não é questão de legalismo ou de religiosidade, mas a gente precisa, como igreja, realmente, até mesmo no contato uns com os outros, talvez cobrar isso um pouco mais, assim, né? Exortar, na verdade, né? Às vezes a gente fica meio como não querendo invadir o lugar do outro, mas eu acho que a própria palavra ensina, o cuidar um do outro também tem a ver com isso, né? De trazer o irmão realmente para perto, né? De Cristo, né? Enfim, a gente percebe às vezes quando está havendo um distanciamento, uma frieza espiritual, e a gente precisa cuidar disso. Então, a gente precisa realmente manter e preservar esse propósito de comunidade, de corpo realmente da igreja, né? Como igreja como corpo. Bom, então são esses 3 aspectos que dizem respeito à igreja como manifestação do reino de Cristo, né? Ela é guardiã da doutrina, ela vai guardar, preservar a doutrina, ela é guardiã também dos sacramentos instituídos por Cristo, não foi por ninguém mais, e ela é guardiã também da vida espiritual. Mas, em segundo lugar, ela como agência do reino, né? A igreja como uma agência do reino de Deus, né? Espiritual, ela é também uma agência sobrenatural, né? Ela é espiritual, ela é sobrenatural. A gente não está falando aqui de uma instituição humana, não é um banco, não é uma escola, não é uma universidade. É uma agência espiritual, a igreja é uma agência sobrenatural. Então isso tem uma importância muito grande, né? Porque nos dá a dimensão de que nós não estamos lidando com algo terreno, com algo terrestre, mas estamos lidando com algo que é do próprio Senhor, né? E Cristo como cabeça da igreja, né? Então a gente está lidando com algo que em que há em jogo aqui os interesses do reino de Deus. Nós estamos a serviço de um reino, né? E esse reino ele é espiritual e a gente precisa ter atenção a isso. Tanto é que em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele diz isso, né? Que a igreja, ela vou pegar o texto aqui completo, 1 Pedro 2, 9, e aí diz, vós, porém, sois raça eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só os atributos, né, que a igreja tem como algo relacionado ao sobrenatural. O texto que a gente leu em Atos diz, no versículo 43, né, que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso não é algo no terreno, não é algo natural, né, mas é algo que está para além do natural, sobrenatural. O texto diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né, coisa sobrenatural, coisa grande, né. Milagres aconteciam, a gente vai lendo lá os evangelhos, a gente vai lendo também Atos dos apóstolos e vendo como Deus, né, ia operando ali, à medida que os apóstolos iam se espalhando e anunciando o evangelho, e coisas maravilhosas eram feitas ali. Então a gente está lidando com algo que é de natureza sobrenatural. E a gente precisa entender que a igreja ela tem esse caráter como agência de manifestação do reino, que é algo sobrenatural, que é algo espiritual, né? E a igreja ela tem que ter consciência de que ela é esse instrumento divino para a realização dessas maravilhas todas que tem admirado o mundo. Eu sei que Deus ele continua operando. Quando a gente começa a ler lá os evangelhos, a gente vai se ali gloriando com tanta coisa que acontecia, com tantos milagres, tantos, né? Hoje em dia a gente tem uma coisa meio aí, às vezes, que acontece, mas muito de forma equivocada, muitas vezes por essas igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, mas que aprontam muito por aí, né? E às vezes a gente vê algumas coisas relacionadas a milagres, a curas, mas às vezes são coisas falsas, realmente. A gente vê que é enrolada mesmo de algumas igrejas. Mas a igreja do Senhor, realmente, a igreja genuína, como manifestação do reino, ela é um instrumento de Deus, que ela pode ainda continuar sendo usada para a cura, né, de alguém, para milagres, né, de libertação. Eu mesmo tive a oportunidade ali na igreja do Grotão. Quantas vezes? Eu estava comentando isso essa semana com alguém. Na época do pastor Raimundo ali, missionária José, terminava o culto e às vezes adentrava, irmãos, aquele local ali, pessoas realmente possessas, eram possessas. E eu cansei de ver assim, era pai, pastor Raimundo, a missionária José, uma turma ali, o cara deitado no banco ali, dava 10 da noite, 11 horas da noite, meia-noite, aquele trabalho ali de libertação, e Deus operava muito, aquelas pessoas vinham para a igreja e ali começava a sua caminhada com Cristo. Né? Pessoas que bêbadas, escravizadas pelo álcool, chegavam ali. Então a igreja ela precisa ser esse instrumento divino de transformação, de milagre, né, na vida das pessoas. Então esse é um trabalho que é um trabalho sobrenatural. Né? Nós dependemos da capacidade de Deus, do Espírito Santo, para realizar essas tarefas. Né? Precisamos buscar a Deus para isso. Mas ela é também uma agência de salvação. Ela é uma agência sobrenatural, mas ela também, como manifestação do reino, a igreja, é uma agência de salvação. Né?
E na providência de Deus, né, para a salvação do homem pela fé em Cristo Jesus, a salvação ela é realizada através da instrumentalidade da igreja. A igreja ela é essa agência, esse espaço, essa instância que é usada, né? A tarefa da evangelização foi entregue à igreja para isso, né? Para alcançar os corações. No versículo 47 aqui que nós lemos de Atos, é muito claro para nós. Os irmãos estão ouvindo minha voz? Estão. Estou fazendo um esforço aqui. Acho que é um cansaço aqui. Tentando aqui, parece que eu não estou sendo ouvido. Atos 2, 47, versículo 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, né? Aquele povo ali impulsionado. É maravilhoso quando a gente começa a ler o livro de Atos, porque ali era um povo realmente impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, que saía com ousadia mesmo. A gente se sente meio covarde quando está lendo Atos, porque era um povo impulsionado realmente pelo Espírito Santo de Deus, que não temia nada. E Deus ia operando maravilhas, como diz o texto, né? Todos os dias acrescentavam os que iam sendo salvos. A gente tem relato aqui em Atos de 3.000 almas, né, como diz o texto, né? Então eu acho que era algo maravilhoso que acontecia. E aí a igreja é essa agência, esse instrumento, né, de evangelização, de alcance pela graça de Deus, né? E essas pessoas que vão sendo alcançadas vão sendo encaminhadas para a igreja, né, para ali serem alimentadas, para serem cuidadas, e esse é o trabalho. Se a gente olhar direitinho, essa engrenagem ela é uma engrenagem muito bonita, né? Esse trabalho do reino de Deus, né, de resgate, do alcance, da transformação das pessoas, da busca, né, pelo perdido, e a igreja tendo esse trabalho de cuidar dessa pessoa, né, de alimentar, de edificar, e de modo que essa pessoa cresça, né, e cada vez mais se pareça com Cristo Jesus. Um trabalho belíssimo, né? Tanto é, para fechar esse ponto aqui, que a igreja ela é essa agência de salvação, né, esse instrumento de Deus para alcance dos perdidos, que Paulo lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 15, inclusive é um texto que se usa muito em missões, né? Romanos 10, versículos 9 ao 15, Paulo, né, diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, aí vem, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas. Então a gente conclui aqui com Paulo que a igreja é essa única agência de Deus na terra para a salvação das almas. Não compete a ninguém mais, a nenhuma outra instituição, né? É tarefa nossa como igreja esse trabalho. E aqui, por fim, gostaria de pensar no último aspecto da igreja como sendo manifestação do reino de Deus, que é algo maravilhoso que o texto de Atos também nos ensina, é que a igreja ela é despenseira do reino. A gente vai entender essa ideia de despenseira, que vem de despensa mesmo, de algo que está abastecido e que pode suprir alguém, né? Assim é a história de despensa, a nossa despensa, né? Então, a igreja como despenseira do reino, que é uma função importantíssima da igreja, né? Que é a de distribuir as graças, as bênçãos, os privilégios que esse reino tem, de um reino que é rico, né? Maravilhoso, um reino rico. E aqui no texto que a gente leu de Atos, a gente vê que a igreja, verifica que a igreja distribuía coisas de muita importância, de muita significação para aquele povo, para aquela comunidade. E aí eu destaco duas coisas importantes que aquela igreja, como dispenseira do reino, ela distribuía. Primeiro, ela distribuía as bênçãos da comunhão, né? O texto diz: tinham tudo em comum, né? Versículo, a gente leu aqui, no capítulo 4, né? A gente leu, né? No versículo 32, ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Então, aquela igreja é uma igreja que distribuía, né, as bênçãos da comunhão, né? O sentido de comunidade, que é aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, né? O corpo que quando um sofre, todos sofrem, quando um se alegra, todos se alegram.
esse sentimento de pertença, né, de comunhão, de que a gente está ali em família, né? Então esse era o sentido que era muito bem compreendido pelos irmãos lá daquela época, os irmãos primitivos, da igreja primitiva. Verdade. Inclusive, pastor, a partir dessa sua fala, realmente, se não fosse o Espírito Santo, a gente nem conseguiria ser, né, comunidade, igreja, porque eu acho que a tendência nossa é ser cada vez mais egoísta, voltado para nós mesmos, para as nossas necessidades. Mas o Espírito Santo, ser cheio do Espírito, nos impulsiona, nos leva a olhar, né, para o outro também, para o vizinho, para o irmão, para quem precisa realmente da gente. Então, essa era esse era um sentimento da igreja primitiva, dos irmãos daquele momento, daquela época, né? Eles tinham né, essa sensibilidade realmente espiritual para isso. Então tudo envolvia, todas as coisas eram comuns, né? O texto fala dos bens, a doutrina era comum, perseveravam na doutrina, os sacramentos, o culto, os problemas, enfim, tudo ali era compartilhado, era o sentimento realmente de comunidade, né? De maneira que não havia, a ideia é essa, não havia necessitado, né? Eu lembro de um detalhe aqui que a gente tem na igreja sobre a questão do caixa beneficente, por exemplo. Já até conversei um dia desse com o Joel. Porque realmente existe o caixa, por exemplo, da igreja beneficente, que tem, né, é uma dos meios da igreja de ajudar aqueles que precisam, né? Mas às vezes, acho que a própria igreja, próprios irmãos que precisam, às vezes não vão, né, não procuram, né? E aí é preciso também que esteja atento a isso, para depois não dizer que a igreja ela não tem esse cuidado também com as pessoas. É preciso conhecer o trabalho, né? Talvez precisa frequentar mais os cultos de assembleia, para ver um pouquinho mais, né? Mas enfim, esse é apenas um dos meus. A gente está falando de algo que é mais relacionado à igreja como um todo, mas a gente está falando da vida de cada um mesmo ali, cada um ajudando o seu vizinho, o outro, coisas que a gente não vê no dia a dia, né? Que estão nos bastidores, não precisa estar nos holofotes, aí aparecendo nas redes sociais, na mídia. Deus sabe, né? A gente sabe da responsabilidade que tem como igreja, como comunidade, a gente vai fazendo e Deus sabe, né, do nosso coração, como a gente vai desenvolvendo. E além das bênçãos dessa comunhão, do estar junto, de compartilhar a vida, de compartilhar, como diz, os bens, a doutrina, os sacramentos, tinha sim ainda, como dispenseira do reino, a igreja também tem essa função enfim, distribuir a caridade. A caridade aqui nesse sentido que a gente está falando, desse aspecto social realmente na tarefa da igreja. Agora um detalhe, não é um aspecto social no sentido de uma ideologia, porque é de A, porque é de B, não é esse aspecto. Mas aqui é social no sentido da responsabilidade que ela tem como agência, né, como ordenança mesmo do próprio Cristo. Se a gente vai lá para Mateus, lá naquele episódio da multiplicação dos pães, né, tem um trecho lá, Mateus 14, versículo 16, que Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Né? Então ele coloca essa responsabilidade. Né? Então a gente como igreja tem realmente essa responsabilidade, né, não é a caridade também como muitas vezes se pratica por aí alguma religião, de você fazer aquilo para poder ganhar a salvação, que isso é um perigo, né? Isso é um ensinamento que existe sim, de verdade por aí. Fazer a caridade, praticar o bem para poder ali ser salvo e ir para o céu. Existe esse ensinamento, mas algo como sendo realmente uma ordenança do próprio Senhor que nos coloca em face desse mundo
faminto, desse mundo necessitado, o próprio Cristo ele nos orienta a fazer isso, né? A sermos dispenseiros da caridade, do amor e olharmos para as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Então, irmãos, finalizando aqui, né? O texto ainda fala um pouco sobre a ideia de ser testemunha, né? Mas eu não vou explorar isso aqui, mas só dizendo que o texto que a gente leu, de Atos 4, né, no capítulo 4, versículo 33, diz que os apóstolos foram chamados de testemunhos da ressurreição, né? Que é outra ideia interessante para a gente pensar da igreja. A igreja ela é testemunha, né, da ressurreição, ela precisa propagar, divulgar, continuar essa missão que os primeiros cristãos tiveram de testemunhar acerca de Jesus, né, da ressurreição, que é a doutrina fundamental da nossa fé, da fé cristã. E a igreja recebeu essa responsabilidade de ser testemunha. Aliás, lá em Atos, no capítulo 8, né, quando Jesus ascende aos céus, quando ele sobe, né, e aí tem um texto lá, versículo 8, que é muito conhecido: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja ela tem também essa responsabilidade de ser testemunha, né, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, uma tarefa. Mas concluindo aqui, né, finalizando, é isso. A igreja, né, como instância, como agência do reino de Deus, ela tem esse papel, essa função importante de ser guardiã, né, como a gente viu aqui, ser guardiã, né, do reino, na doutrina, nos sacramentos, na vida espiritual. Ela também, como agência, ela é uma agência sobrenatural, uma agência espiritual, né? É uma agência que também é responsável pela salvação, pela evangelização para o alcance dos perdidos. E como agência do reino, ela também é despenseira, né, das bênçãos, das graças que ela distribui a esse mundo aqui, como as bênçãos da comunhão e as bênçãos da caridade, né? E aí a gente pede a Deus que nos ajude como igreja a compreender esse papel, né? Porque, como eu disse, a gente vai como igreja, às vezes, de uma forma muito automática, a gente não percebe essa dimensão, essa importância que a gente tem como sendo embaixadores, representantes de um reino rico, de um reino espiritual, e que a gente precisa levar muito a sério. E pedir a Deus que nos mantenha de olhos sempre abertos para a gente não se embaraçar. Está cada vez mais assim muito fácil da gente se embaraçar com as coisas, né? E é um tal perigo, né? Os valores, o sistema do mundo é isso. É a gente se desconectar dessa nossa função, dessa nossa missão como agência do reino. E é muito fácil olhar diante de muita coisa que está aqui ao nosso redor, ao nosso lado, na nossa frente, tem muita coisa aqui nos chamando, né? Como se a gente fosse passar o resto da nossa existência aqui. E a realidade é totalmente outra. Estamos como embaixadores, representantes. Mas um dia isso aqui vai ter fim, a gente vai voltar, né, para o reino de onde nós somos originariamente. Amém? Que Deus nos ajude e a gente possa pedir ao Espírito Santo diariamente que Ele nos ajude a não perder esse foco nunca. Em nome de Jesus. O pastor vai encerrar? Amém, irmãos. Glória a Deus por isso. Eu queria pedir o diácono Marconi para fazer o recolhimento das ofertas da escola bíblica. Os irmãos que trouxeram, está aqui em cima. Meus irmãos, como o Pedro falava, nós não podemos desfalecer, temos que nos manter firmes no propósito que o Senhor nos chamou. Cada um de vocês receberam uma responsabilidade da parte de Deus. Abram os olhos espirituais de vocês para vocês verem o que vocês estão fazendo. Porque se vocês forem ser guiados por vistas, ou seja, por aquilo que os olhos de vocês veem, vocês vão desanimar. Assim como eu vou desanimar. Eu vinha conversando com Mirella dizendo isso. Olha, o que me anima é porque eu sei que Deus está no nosso meio, que é Deus quem cuida dos seus, e o meu papel é ser só um instrumento dele. Ele não disse: Leonardo, a responsabilidade é toda sua, porque se ele dissesse isso, estava complicado para mim, eu não suportaria, né? Porque a gente vê muita gente desanimada, a gente vê o pessoal que muitas vezes não assume a responsabilidade como deveria. Então a gente se anima porque o nosso Deus está conosco, irmãos. E com certeza o trabalho que nós temos desenvolvido, como ele mesmo diz na sua palavra, né, não é vão. O Senhor há de recompensar, há um galardão para cada um de nós. E claro, a gente não quer um galardão pequeno, né? Quem é que quer um galardão pequeno? A gente quer um galardão grande. Para isso a gente precisa se doar mais, se dedicar mais ao reino que o nosso Senhor Jesus Cristo inaugurou e colocou na nossa responsabilidade para a gente levar adiante.
Então, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Amanhã, meus irmãos, será o nosso culto de Natal, a celebração, ações de graça será amanhã. O coral, juntamente com o Jardim Regado também, né, estão preparando uma cantata especial. Eu peço aos irmãos que aqui estão, aqueles também que estão em casa, que convidem visitantes, né, parentes, para ouvir a mensagem do Natal que será pregada e cantada aqui amanhã, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor, com toda sabedoria, colocou sobre nós a responsabilidade de levar adiante o teu reino. Meu Deus, sabemos que não estamos sós e que o Senhor está conosco. E eu te peço, nos ensina, Senhor, a sermos guardiães da doutrina, guardiães, Senhor, da vida espiritual, da missão que o Senhor começou aqui. Pai, usa-nos para a glória do teu nome. Abençoa cada um dos meus irmãos que aqui estão nessa noite. Reaviva nos corações o compromisso, o desejo de te servir como igreja tua. Eu te peço assim, e sei que o Senhor fará, porque tu és quem cuida de nós, Senhor. Assim eu te oro, assim eu te peço e assim eu te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor